Você sabia que a sua empresa pode ser avaliada através da geração de caixa futura dela? Pois é, gente, eu tô aqui hoje para conseguir ensinar vocês em 5 passos práticos como conseguir executar essa análise, essa forma de avaliar a tua operação, tá? Eu sou o Gabriel, Head Partner da Visp Capital, e eu tô aqui para conseguir levar informação, agregar valor aqui para empresários e empreendedores que querem entender como conseguem fazer, né, como se faz o valuation da sua empresa. A gente já tem um vídeo gravado aqui no canal sobre este conteúdo específico, na verdade sobre metodologias, né, como a gente pode utilizar métodos diferentes para avaliar a operação. Vai ficar aqui acima no vídeo e na descrição dele também. Fiquem à vontade para revisitar esse vídeo que é muito importante, tá? E bora para os passos agora, tá, gente? Vamos lá, passo número 1, tá? Primeiro a gente precisa projetar o fluxo de caixa da nossa empresa, tá? Fluxo de caixa livre é um dos conceitos que a gente utiliza também. Como que a gente chega nesse carinha, né? A gente precisa entender, né, estimar quanto que a gente vai ter de faturamento, de receita para essa operação e quanto que a gente vai ter que gastar com despesas operacionais, com custos, com impostos e depois fazer a sensibilização, né, de colocar também nessa conta, entender quanto a gente vai ter que gastar com investimentos e endividamentos também, tá? E a gente chega no resultado dessa operação, tá? Em um exemplo um pouco mais prático, mais simples, a gente recebe 100 mil, gastamos 50 mil nesse período, a gente tem um fluxo de caixa livre de 50 mil, tá? Basicamente, esse é o exercício que a gente precisa fazer para conseguir estimar, né, quanto que a gente vai ter de fluxo de caixa livre. A gente utiliza um período, né, projetado, geralmente a gente costuma utilizar um horizonte aqui de projeção de 3 a 7 anos, né, e a gente acaba desenvolvendo esse exercício, né, esticando ele dentro desse horizonte de 3 a 7 anos. Quanto que a gente recebe, quanto que a gente gasta e quanto que sobra, tá, pessoal? Dica, tá, gente? Use dados históricos e projeções realistas, porque senão em, né, uma possível e eventual venda da operação mesmo ao qual vai ser utilizado, né, esse valuation como base, a gente vai ter provavelmente uma auditoria, uma due diligence voltada ali para o lado do investidor, né, para contestar, né, conseguir sustentar o valor que a gente chegou dentro desse relatório. E se a gente tiver algumas premissas ali muito reais, algumas projeções ali muito otimistas, isso pode acabar entrando em contingência ou descontando, né, a proposta que o investidor vai acabar dando para integrar, né, o capital social da operação entrando como um sócio. Beleza? Passo número 2, tá? A gente precisa entender, estimar qual é o custo do dinheiro, tá? E daí a gente traz um conceito de taxa de desconto, tá? Essa taxa de desconto tem um nome também, se chama WACC, né? O custo médio ponderado de capital. Isso no mais técnico possível, né? Agora, trazendo para a prática, para uma forma mais simples de entender, quanto que o investidor, né, vai querer de rentabilidade em cima do dinheiro que ele vai aportar nesse ativo, nessa empresa, né? Então, a gente precisa entender quanto que vale para o investidor alocar esse recurso na companhia, né? Isso é muito comum, né? A gente costuma trabalhar com uma máxima nesse mundo de investimentos, de finanças, né, sobre risco e retorno, né? Então, quanto maior é o risco de se investir nessa operação, maior é o retorno que esse investidor ele vai querer, né, para conseguir colocar o dinheiro dele, alocar o dinheiro dele, né, emprestar o dinheiro dele para a operação. Então, a gente precisa estimar qual é o custo desse dinheiro, quanto que o investidor quer rentabilizar, né, esse capital aportado, e existem cálculos, existem fórmulas mais complexas de se chegar nessa taxa de desconto, mas geralmente, né, de acordo com porte, região, análise de risco, a gente costuma ter aqui uma média base entre 15, né? Hoje em dia, com a Selic alta, a gente costuma ter uma régua aqui de 17 a 20% dessa taxa de desconto vinculada, né, a esses fluxos de caixa futuro que a gente projetou no passo 1, e também ela está diretamente relacionada com a rentabilidade, né,
quanto que custa o dinheiro, quanto que o investidor ele quer ser rentabilizado em cima desse dinheiro que ele vai colocar na operação. Geralmente, tá, de acordo com a Selic alta, a gente tem essa régua de 17 a 20% de rentabilidade ao ano, tá? Então é o que a gente costuma utilizar para essas taxas de desconto, tá? Passo 3. Desconte os fluxos de caixa projetado, tá? Então a gente no passo 1 estimou e projetou quanto que a gente vai ter de fluxo de caixa livre, né? No passo 2 a gente estimou quanto que é o custo de oportunidade, quanto que é o custo do capital para a gente conseguir efetuar esses descontos, né? E no passo 3 a gente vai utilizar uma fórmula agora para conseguir calcular e sensibilizar, entender quanto que esse valor futuro que a gente vai ter de resultado, tá, nessas estimativas, representam hoje, né? Tempo e dinheiro são diretamente correlacionados, então a gente sabe, né, que o dinheiro ele tende a perder valor ao longo do tempo. Isso é fato. Então a gente precisa sensibilizar essa projeção que a gente fez para frente e entender qual é a representatividade desses valores futuros na atualidade, hoje. Para isso a gente utiliza essa taxa de desconto. Então a gente vai aplicar uma fórmula, tá? A fórmula ela não é muito difícil, é o fluxo de caixa do período dividido por 1 mais a taxa de desconto, que são, né, os 17 ou 20% que a gente mencionou antes, elevado a N. Tá? E o N é o período, o ano desse fluxo de caixa que a gente projetou. Então, se a gente tem no segundo ano um fluxo de caixa livre, a gente vai colocar a elevação, né, dessa 1 mais a taxa de desconto a 2. Ou seja, teremos 2 descontos, porque a gente precisa descontar esse valor até o ano 1 da projeção, e a gente precisa descontar novamente esse valor até a nossa data base, que é o nosso último ano fechado. Tá? Por exemplo, a gente está em 2025, nosso último ano fechado de demonstrativos é 2024, a gente vai trazer 25 como primeiro ano projetado e a gente vai trazer o desconto de 25 até 24, o desconto de 2026 até 24 e assim sucessivamente, tá? Passo número 4, gente, calcule o valor terminal da operação, tá? O que a gente quer dizer com isso? Valor residual, valor terminal, perpetuidade, são 3 termos que representam a mesma coisa, tá? A gente não entende que a operação ela vai finalizar a partir do último ano projetado. Se a gente escolher ali o horizonte de projeções 5 anos, né, no 6º ano a operação não vai estar fechada, não é isso que a gente quer dizer. Mas para isso, né, para calcular esse valor residual, o restante, a gente acaba utilizando uma fórmula, tá, para conseguir chegar nesse resultado. O nome dessa fórmula é fórmula de Gordon, tá? É uma fórmula bastante utilizada, né? Muito comum para empresas que estão com capital aberto, né? Para estimar ali os dividendos, para estimar se o valor dessa ação ela está abaixo do que o mercado prevê e uma análise individual prevê também, ou se está um valor acima, enfim, é para identificar oportunidades de compra, né? De entrada. Então a gente utiliza essa fórmula de Gordon para a gente conseguir também entender, né, mensurar qual é o valor residual dessa empresa. O valuation, a gente utiliza 2 cálculos, né, principais ali para mensurar qual é o valor da operação. É o fluxo de caixa, né, projetado, a gente traz o valor presente pelos descontos, e a perpetuidade, que é esse 4º passo aqui, também trazidos a valor presente, tá? E o passo número 5 é justamente a junção desses 2 cálculos, tá, gente? A gente vai pegar esse fluxo de caixa, né, projetado, trazer a valor presente, somar esses fluxos. No nosso exemplo aqui, a gente trouxe 5 anos como horizonte de projeção, então a gente vai trazer esses 5 anos projetados a valor presente e vamos somar esses 5 fluxos de caixa livre trazidos a valor presente. E a outra parte é juntar essa perpetuidade, executar a fórmula da perpetuidade, chegar no resultado, também aplicar o cálculo de VPL, tá? Para trazer a valor presente à perpetuidade, e a gente vai somar a representatividade dos 5 fluxos de caixa projetado mais a perpetuidade. E a gente chega, né, no nosso resultado aqui de Enterprise Value, né? Quanto a nossa operação vale. Se a gente quiser fazer um segundo exercício ainda para conseguir entender quanto que é o equity value do negócio, quanto que a operação vale em equity, né, em capital próprio, a gente faz o desconto
do endividamento, da representatividade de endividamento e financiamento que essa operação tem, e a gente consegue mensurar quanto de capital próprio, né, aplicado nesse negócio vale a operação, né? Qual é o resultado disso em relação a todo esse exercício que a gente faz de avaliação do ativo. E aí, pessoal, pronto para vocês aplicarem essa metodologia para conseguir avaliar a operação de vocês? Por favor, se ficou alguma dúvida, tá, durante essa explicação, fiquem à vontade para comentar, a gente vai responder vocês. Fiquem à vontade também para chamar a gente, né? Nós somos especialistas nessa metodologia de avaliação, trabalhamos com isso há muito tempo e seria uma honra conseguir trabalhar junto com vocês, né, trazendo essa solução, né? Além disso, se vocês utilizam uma outra forma de avaliação, também fiquem à vontade para comentar qual é a mais utilizada no processo de avaliação de ativo de vocês, para entender se vale a pena investir, se não vale, quais são as considerações de vocês, né? E se gostou do conteúdo, por favor, fiquem à vontade também para curtir o vídeo, né? Se inscrever no canal, porque a gente tem muita coisa agora, muito conteúdo para soltar para vocês, e a gente espera agregar e ajudar bastante, né, os empresários com as suas tomadas de decisões. Fechou? Um abraço!